Oi, Paulinha. Oi, Camila. Não tô te vendo. Espera aí que eu acho que a minha câmera está invertida. Meu Deus do céu. Olá, pessoal, que já está entrando. Aonde que eu inverto a câmera aqui agora? É, a câmera está invertida. O que eu faço? Eu não sei onde que eu mudo isso. Quer sair? Eu te chamo de novo. É, acho melhor. Eu não sei por que que ela está ao Beleza, contrário. combinado. Tá bom, até já. Boa noite, pessoal que está entrando. Eu não consigo. Onde que eu Olá, saio? boa noite, pessoal. Camila, você está por aí ainda? Vou agora chamar a Camila somente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente já vai dar início à nossa live. Todo mundo no finzinho de tarde, início de noite. A gente falar um pouquinho sobre essa grande iniciada, Joana d'Arc. Aproveite para convidar os amigos de vocês. Ei, Agora sim. Camila, Tudo tô bem? dando a boa noite para todo mundo, tudo jóia. Esperava o pessoal chegar um pouquinho. A gente resolveu já entrar as duas de uma vez para evitar qualquer tipo de problemas Com técnicos certeza. nervianos. Deu tudo Sejam certo? Tá, todos tá bom o bem-vindos. som, né? Tá bom o som aqui para mim, tá tudo bem. Para você aí também, né? Tudo ótimo. Tá joia. Pessoal, aproveitem para convidar os amigos de vocês. A gente já vai começar. É com grande alegria que o Instituto Filosófico Espiritualista Francisco de Assis dá continuidade a mais uma live com o objetivo de realmente disseminar conhecimentos milenares, informações históricas e espiritualistas, como é o caso de hoje, que a Camila vai nos brindar com uma não é nenhuma aula, porque é pouco tempo, mas teria muito assunto, né, Camila, para falar sobre Joana d'Arc, essa É um grande resumo bem resumido do resumo, que é o que dá para a gente iniciativa. fazer. Maravilhoso. Exatamente. E o nosso objetivo maior é a nossa sede em Goiânia, mas o nosso objetivo maior aqui é realmente trazer luz a seres, mestres, filósofos, filósofas, linhas de conhecimento que contribuem para a nossa evolução enquanto encarnados. Então, o objetivo maior do nosso trabalho é, sem dúvida, disseminar conhecimento espiritualista e filosófico. Então, a gente já pode começar, né, Camila? Já são 6h03. Hoje a palestra, a live é com a Camila, uma das nossas instrutoras. O tema é Joana d'Arc, a iniciada da França. Super tema maravilhoso, eu adoro. Também já li alguma coisa sobre ela e a biografia dela é fantástica e a maioria das pessoas conhece apenas a parte histórica. E eu acho que Pois você vai é. abordar muito a parte Bom, mística que estava envolvido, né, os poderes ocultos, enfim. E a gente vai te ouvir um pouquinho. Então, acho que a gente pode começar um pouquinho, Camila, falando, dar uma introdução, uma breve introdução de quem foi essa grande mulher, então vamos lá. Joana d'Arc. É bem isso que você falou, né, Paula? A maioria das pessoas realmente não tem essa noção, né? É até engraçado a gente parar para pensar. Até eu mesma, até pouco tempo atrás, não tinha noção. Sabia, como você falou, só a parte histórica, e mesmo da parte histórica, muito pouco. Assim, só sabia que ela batalhou em guerras na França, na libertação da França, e que ela acabou sendo queimada na fogueira.
Acabou. Exato. E é interessante porque eu conversei com algumas pessoas e a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, né? A maioria das pessoas só tem essa noção mesmo. É uma coisa muito simples, né? Que a gente sabe sobre ela. E é surreal a gente parar para pensar nisso, porque quando a gente começa a estudar e perceber a mestra que ela foi, um ser assim magnífico, iluminado, é uma coisa que a gente vai falar muito dela aqui, vai falar mais lá para frente. A gente, na verdade, vai fazendo um paralelo, né, entre a história e não tem como separar as duas coisas, né? Então a gente vai Não, falar um pouco da história e das questões mais místicas, mas é impressionante, assim, o próprio mestre Samael, o mestre Samael Aun-Weor, para quem não conhece, né, que é um dos grandes mestres da gnose, que é um dos mestres, né, é um dos seres que a gente estuda bastante aqui no IFEFA, ele falava mesmo que ela que ela é uma grande mestra da fraternidade branca, e ele fala inclusive no livro dele, no Rosa Ígnea, ele menciona que no momento do desencarne ela estava rodeada de mestres e foi levada ao templo da Boêmia, e que ela conseguiu a ressurreição de todos os seus átomos e do seu corpo físico. Então, aí a gente já começa a traçar paralelos interessantes, né? Vamos acompanhando a história aí para a gente ver aonde isso vai, como isso vai crescendo, né? Como isso vai ficando muito interessante. Então, se a gente for falar um pouquinho sobre ela, né? Falar ali aonde ela nasceu, né? Ela nasceu na França, num povoado pequenininho ali chamado bom, se tiver algum francês aí, me perdoe, porque eu não falo nada de francês e as pronúncias aqui acho que vão sair terríveis, mas vamos lá. Num povoado chamado Dom Remy, um povoado pequenininho, bem simples, e ela viveu só 19 anos. Foi uma vida muito breve, né? Então, ela nasceu em 1412 e acabou falecendo na fogueira, como todos sabem, né? Em 1431, quando ela foi condenada. Então, era uma camponesa de uma vida muito simples, mas ela era profundamente espiritualizada. E ela frequentava bastante a igreja da sua cidade, enfim, mas assim, de uma vida muito simples, muito singela, como muitos personagens importantes que a gente já teve, né? Enfim, os grandes seres normalmente vêm com essa característica, né? Então, para a gente contextualizar, iniciar um pouquinho a fazer um contexto histórico do que estava acontecendo nessa época, a gente tinha na Europa a Guerra dos 100 Anos, que era basicamente eram lutas intermináveis entre a gente só tem que lembrar que ainda não existiam países, né, especificamente, existiam povos. Então, entre os franceses, né, os povos assim que hoje são a França e os povos que hoje são a Inglaterra. Então, tinha uma briga interminável por territórios e eles não se entendiam e aquela luta não acabava nunca. E ela tomou parte nessa luta e batalhou à frente dos exércitos, ou seja, né, a gente está falando, eu falei que ela faleceu, ela morreu com 19 anos. Então, quer dizer, com 17 anos, ela lutou por mais, de 17 aos 18 e pouquinho, mais ou menos, ela lutou por cerca de um ano à frente dos exércitos franceses. É surreal. É surreal. E conseguiu vitórias absurdas que ninguém tinha conseguido, né? Os franceses estavam num momento terrível, já tinham sofrido várias derrotas, estavam desanimados, já considerando tudo perdido. E ela foi lá, lutou e conseguiu uma série de coisas que a gente vai falar daqui a pouco. E ela lutava à frente dos exércitos, basicamente, com uma armadura, né? Ela tinha uma armadura que muitos autores citam, assim, que era uma armadura branca, né? Falam que era branca, porque, na verdade, a gente imagina, né, que fosse algum tipo de metal muito reluzente, foi uma coisa que foi feita específica para ela, e que brilhava muito à luz do sol, né? Enfim, quando ela estava marchando à frente dos exércitos, e ela levava um estandarte, ela levava uma espada, né? Tinha uma espada também, e o ícone dela, né, que até a gente colocou ali na imagem da divulgação da live, era o estandarte, onde tinha os nomes de Jesus e Maria, e tinha também a flor de lis, né, uma imagem de Deus abençoando as flores de lis. E aí, até é legal você comentar alguma coisinha também, mas assim, só falando rapidinho sobre a flor de lis, a gente sabe que ela é um símbolo místico muito famoso, muito antigo, muito utilizado. Então, ela representa
poder, soberania, honra, lealdade, pureza. Na verdade, assim, é o símbolo da verdadeira realeza, né? Ou que deveria ser a realeza. E aí, Sim. até acho que eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, só para vocês, quem não tem ela na cabeça, com certeza vocês já sabem qual que é, essa daqui, ó. Ah, legal, Camila. Baixa um Todo mundo pouquinho. deu? Não deu para, só deu para ver o Aqui, começo. Aí, essa daqui. isso. É o símbolo da flor de lis, né? Ela é Muito usada legal. como um símbolo para muitos, né? Muitas, enfim, famílias, coisas relacionadas à nobreza, à realeza. Foi amplamente utilizada e ela tem essa representação que é muito legal. E E você. é muito interessante você falar da flor de lis, porque a flor de lis, ela tem uma simbologia, como você falou, muito específica. E eu não sei se a maioria conhece, acredito que não, porque, volto a dizer, são coisas que não são faladas. A flor de lis é um dos símbolos mais antigos e muitos historiadores relacionam a flor de lis com a linhagem do sangue real de Jesus e Maria Madalena, que também a gente estuda bastante, né? Então, não à toa que a flor de lis, esse símbolo, você falando, eu lembrei, Camis, é o símbolo da Ordem do Priorado de Sião. Não sei se alguns já ouviram. Saiu muito no filme Código da Vinci, né, foi apresentado essa ordem como uma ordem mística, que são os guardiões de toda a linhagem, toda a história de Jesus e Maria Madalena e seus descendentes, né? Interessante, eu não sei se você vai falar, mas ela era dessa ordem, né? Da ordem do Priorato de Sião, a Joana d'Arc, ela era dessa ordem, né? Então, é muito lindo ver que no estandarte ela portava um símbolo que passa batido pela maioria da história. Ninguém comenta assim, por que esse símbolo foi utilizado, né? Era Jesus, assim, como você falou, olha que fantástico. Era Jesus, Maria e o símbolo da flor de lis, que é realmente dando o atestado de que Jesus era da linhagem de Davi e toda a sua descendência, né? Fantástico. E, Você e fala-se que inclusive quando ela morreu, né, quando ela efetivamente estava ali na fogueira, que as últimas palavras que ela falou foram, né, Jesus, Jesus, Jesus. Ela Ai, nossa, literalmente. Pois é, eu não posso nem começar a falar muito, porque essa parte, assim, a gente não vai falar muito com detalhes, a gente não, vai se ater a essa não, parte, porque senão vai chorar aqui no meio da live, né? pois é, eu me E não acabei de pode. chorar, enfim, né? Quando a gente lê É, os detalhes, enfim, realmente bem complicado. Ah, mas, enfim, me fala um pouco, assim, pra gente, porque ela tinha dons, né? Toda a história dela, a mesma história mesmo de livros, tudo fala que ela falava que ela tinha dons especiais. Inclusive, foi por causa desses dons que ela foi condenada por bruxaria, né? Então, pois fala um pouquinho pra gente sobre isso. ela tinha vários dons, sim, né? Como realmente esses seres especiais todos têm, né? Eles já trazem essa bagagem aí quando eles chegam aqui para as suas missões, né? Então, sim. É. E ela teve uma infância ali bem simples, né, na aldeia dela, e ela era muito ligada com a natureza, então ela estava sempre, tinha conta-se até que tinha uma Em fonte, comunhão, em né, comunhão com a natureza. comunhão com a natureza, total, né? Então tinha uma fonte próximo da casa dela, que até era uma fonte bem conhecida ali na região, e muitas pessoas vinham peregrinar naquela fonte, ela estava sempre ali, ela fazia várias meditações nos bosques e tudo, e aos 13 anos ela começou a ouvir vozes, né? Ela começou a ter manifestações de vozes que davam orientações para ela, e essas vozes ela menciona, né? Porque a gente tem muitos relatos dela mesma, né? Durante como teve esse processo, né? De acusação contra ela e tudo, então existem esses documentos onde tem as palavras dela ali, né, que foram escritas ali enfim, pelas pessoas que estavam documentando o processo. E ela mesma fala que essas vozes, elas vinham acompanhadas de uma luz muito intensa, então ela conta alguns detalhes,
E aí Legal. a gente pode até fazer um paralelo com a aula que você deu, né, Paula, faz pouco tempo, sobre a Santa Hildegarda de Bingen, Obrigada. né, ou a Hildegard von Bingen, que também tinha, também ouvia vozes, também recebia Essa orientações de manifestação. vozes, também via luzes, né? Enfim, então é muito interessante a gente ir começando a traçar esses paralelos, né? Então ela tinha, se a gente começa a olhar por aí, esses primeiros dons, né? Clarividência, clareaudiência, porque ela conseguia ouvir esses seres, se conectar com esse mundo, né? Com esse mundo divino. E ela não só escutava, como ela via também. Inclusive, em alguns momentos lá do processo, ela menciona, né? Que ela via os seres, né? Ela ainda falava assim, eu vejo com esses olhos, da mesma forma que estou vendo vocês, né? E aí ela menciona que essas vozes seriam referentes, né? E esses seres com quem ela tinha contato eram Arcanjo Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E aí cabe a gente fazer um ponto importante aqui, né? Falar uma coisa que é interessante, que assim, a gente tem que considerar muito mais em vez de se ater, né? Será que era mesmo São Miguel? Será que era mesmo Santa Catarina? Será que era mesmo? A gente tem que pensar no que esses seres representam, né? Eu me baseei bastante, né? Estudei várias coisas, mas me baseei muito num livro que você também conhece, né? Que é muito legal, que eu recomendo para quem quiser saber um pouco mais sobre ela. Chama Joana d'Arc Medium, que é um livro de um escritor francês também, vão me perdoar a pronúncia, sei lá, Leon Denis, deve ser alguma coisa assim, né? Se escreve Leon Denis, e é uma coisa que ele menciona, né? Eu vou citar bastante ele aqui, vou fazer algumas citações, e aí sobre essa questão dos nomes ele fala, né? Miguel ou Micael é a força de Deus, Margarida, a pérola preciosa, Catarina, a virgem pura. Então são todos nomes simbólicos que caracterizam beleza Sim, moral, força superior e refletem uma cintilação de Deus. Então fantástico. é aí que a gente tem que se apegar, né? Não é, será que era mesmo? Será que não era? É no que aquilo tudo representa. E aí ele menciona também, né? Citando mais uma vez um trechinho do livro. Ela gostava à noite de contemplar o céu rutilante de estrelas, ou então de acompanhar de dia as gradações da luz e das sombras, o sussurrar do vento nas ramagens ou nos arbustos, o rumorejo das fontes, todas as harmonias da natureza a encantavam. Amava o toque dos sinos. Era-lhe como que uma saudação do céu à terra. E mergulhava então numa espécie de êxtase, numa longa prece em que punha toda a sua alma ávida das coisas divinas. Então é isso, né? Integração Total. total com a natureza, simplicidade total, é o ser se manifestando, né? Não tem muito Ela que a gente... tinha muito, ela tinha muito esse contato com a natureza, essa comunhão, né? A gente tem falado bastante por aqui, né? Essa comunhão com a natureza, com a força vital, né? Que emana do universo, esse plasma aqui. Sempre tem essa nuance, né? São Francisco também era assim, por exemplo, né? Sempre Exatamente, essa essa parte comunhão, me lembrou muito é, de São Francisco, exatamente. sem dúvida tem algo importante ali, né? Camis, e com relação às vozes, né, que você falou um pouco, o que esses seres diziam para ela? Esses mestres, esses anjos, esses seres, o que eles conversavam com Joana? Eles passavam orientações para ela. Então, né, começou ali com ela quando ela tinha 13 anos, e aí eles passavam, primeiro alguns conselhos, né, assim, que ela devia se manter sempre pura, casta, né, a verdadeira castidade, né, que ela deveria frequentar a igreja, e isso daí é uma coisa bem interessante, né? Porque é um traço também que a gente percebe, falando até mencionando até São Francisco, né? É uma coisa que a gente percebe em muitos dos grandes mestres, essa participação ativa, a própria Hildegarda, né? Essa participação ativa ali dentro da igreja, porque isso era uma coisa muito importante naquela época, para que eles pudessem ter um pouco de voz, pudessem Sim, de verdade entrar em contato ali com as multidões e levar a mensagem, né? Que eles iam levar, né?
Então, o estar participando ali da igreja, falar de santos, né? Essa coisa do contato, colocar nomes de santos nos contatos, tudo isso tem a ver, era necessário também para que essa pessoa fosse ouvida, né? Entrasse em contato mesmo com o povo. E ela tinha uma missão. Essas vozes passaram para ela uma missão uma coisa específica, que era retomar a cidade de Orleans, não sei como é, Orleans é inglês, né? Então, Orleans, alguma coisa assim, Orleans, que era uma cidade muito importante, que estava tomada pelos ingleses há muito tempo e ninguém conseguia tirar os ingleses de lá. Os ingleses estavam fazendo um cerco e a cidade estava quase sendo já totalmente tomada por eles. Então, ela tinha que ir lá, liberar Orleans, e depois disso ela tinha que, enfim, garantir uma forma de que o rei chegasse até uma cidade chamada Reims, ou Reims, que era a cidade onde originalmente todos os reis eram coroados, enfim. Então é importante a gente falar também que tinha um rei, né, que era o rei Carlos VII, mas ele ainda não era um rei oficial, vamos dizer assim. Ele estava acuado num pequeno vilarejo lá, acuado pelos ingleses, né, que tinham cercado várias cidades em volta, porque os ingleses tinham um plano de colocar uma outra pessoa no poder para governar aquelas terras que faziam parte da França. Então, existia, vamos dizer assim, o legítimo rei, que era o Carlos VII, ele estava ali meio preso e meio acuado, sem ter muito o que fazer, ele não tinha como chegar até a cidade, ser coroado, enfim. Então, ela recebeu essa missão, né? E aí, aos 16 anos, ela começou a ouvir essas vozes com 13, as vozes foram preparando ela, passando instruções, tudo. Ela foi com aquela conexão com a natureza também, se preparando espiritualmente para aquilo. E aos 16 anos, pois é surreal, é surreal. Aos 16 anos, então, ela resolve, né? Ela resolve não, né? Ela é impelida pelas vozes a sair da cidadezinha dela e definitivamente ir atrás do rei. E aí, como é que ela fez isso? Ela teve a ajuda de um tio, que a gente imagina, né? Hoje é uma loucura pensar numa menina de 16 anos. Imagina em 1400 e qualquer coisa, né? Então, ela teve a ajuda de um tio que acreditou ali na missão dela e resolveu ajudar. Os pais, ela já tinha comentado com os pais dela, mas eles, claro, né, morriam de medo e não queriam que ela saísse, tinham proibido ela de sair da cidade e tal. Mas ela teve, enfim, a ajuda desse tio e saiu fugida do vilarejo dela para ir até um vilarejo vizinho e encontrar um nobre lá que era super influente. O nome dele é Baudricourt ou alguma coisa parecida com isso. E, enfim, ela precisava convencer esse nobre de que ele precisava levá-la até o rei. E aí, óbvio, né? Ninguém acreditava nela. E após muita insistência, ela acabou conseguindo. Ela conseguiu convencê-lo usando o seu dom da clarividência. Foi a única forma dela se fazer convencer, né, dela fazer o cara acreditar nela. Então, ela contou para ele sobre uma derrota, enfim, de uma batalha que estava acontecendo naquele momento numa outra cidade. Ela falou: a França acabou de ser derrotada. E ele falou: imagina, essa batalha já estava ganha e não sei o que. Ela falou: aguarda. E aí, óbvio, naquela época, né, as notícias não corriam tão rápido, então ele foi ficar sabendo realmente que houve essa derrota alguns dias depois. E aí ele se convenceu, né? Porque como é que ela podia saber? Como é que ela poderia Sim. saber? E aí ele resolveu, enfim, né? Resolveu levá-la. E aí vamos fazendo a realidade aí do que era essa época, né, gente? Vamos imaginando, uma mulher, quer dizer, uma mulher, nem mulher, né? Totalmente. Uma menina. Uma menina que ouvia vozes e que chegou e falou que queria conversar com o rei, porque ela ia ajudar o rei a ser coroado. Vamos imaginando a situação dela, né? Que loucura isso. Que Deus deu uma missão para ela, né? Deus me deu uma missão. Então, exato, e assim, e ela precisava falar isso para as pessoas, e óbvio, né? As pessoas riam dela, as pessoas não acreditavam nela, ninguém falava: imagina, essa menina é louca, imagina, ela foi tratada de todos os jeitos que a gente puder imaginar. Inclusive, ela precisava se vestir de homem, né? Porque, assim, uma mulher que vai se enfiar no meio de um exército. Então, além de tudo, ela se vestia como homem, e como ela mesma fala, até para proteger a própria pureza dela. Então, ela se vestia de homem. Então, isso também era uma coisa absurda na época, né? Nenhuma mulher se vestia como homem. Não... Hoje as coisas ainda são mais simples, né? Mas naquela época não existia isso. As mulheres não usavam roupa de homem. Então, era todo... A gente tem que se colocar na situação, né? Imaginar o contexto, tentar imaginar o contexto da época. Enfim, aí ela foi,
e conseguiu que esse outro nobre fosse levá-la até o rei. E aí o rei também, obviamente, não acreditava, né? E aí ela teve que passar por várias provas, na verdade, né? Para poder, ela sempre tinha que provar que ela tinha essa conexão, que ela estava falando a verdade, que ela não era uma impostora, enfim. Então, quando ela foi conhecer o rei, por exemplo, ele se escondeu no meio de colocou lá vários nobres dentro de um salão, ele se vestiu de nobre, botou um outro cara lá no trono, lá no trono dele lá, e se escondeu, querendo enganá-la, né? E ela chegou e foi direto para ele. Então, assim, né, se a pessoa não, se ela não tivesse dons, né, então, ainda assim ele ficou com dúvidas, aí submeteu a Joana enfim, algumas questões, né, vários questionamentos sobre religião e tudo, pegou os clérigos mais proeminentes da época e tudo, e fez ela responder. Eles fizeram uma prova oral lá, vários dias questionando ela e fazendo aquelas perguntas capciosas mesmo para fazer ela errar, ela tropeçar. E ela ali com a pureza dela, com a simplicidade dela, ela é que deixava eles sem graça, né? Isso tem constrangido, tem relatos sobre isso mesmo, que eles mesmos não acreditavam assim nas respostas que ela dava, né? De tanta era a plenitude dela, né? A conexão, ela era a conexão com a divindade, né? E ela tinha tanta certeza daquilo que ela estava fazendo que não tinha como dar errado, né? Inclusive, ela encontrou também mais uma coisa surreal que aconteceu com ela. Ela encontrou a espada de Carlos Martel, que tinha sido um grande general lá, que em 732 lutou contra os muçulmanos, né? Contra os sarracenos e libertou a Europa cristã, vamos dizer assim, né? Até ele até recebeu um prêmio lá como o herói da cristandade e tal, de um papa, que agora eu não me lembro o nome. Enfim, essa espada ela estava escondida numa ermida dentro de um bosque, é uma coisa assim, e aí a gente começa a ver também o simbolismo, né? A espada escondida dentro de uma ermida, dentro de um bosque, embaixo do altar, enferrujada, dentro de uma arca, né? Assim conta a história. E aí ela precisou trabalhar com essa espada para que a espada pudesse servir para ela batalhar, enfim. Enfim, então são muitas coisas muito interessantes. E aí, lutando contra o exército inglês, né? Ela, que era muito maior, muito mais forte, ela não só conseguiu retomar a cidade de Orleans, como também as outras todas as cidades que ficavam no meio do caminho, e conseguiu liberar o caminho lá para a Catedral de Notre Dame, que ficava na cidade de Reims, que era onde o rei precisava chegar para ser oficialmente coroado. Então, Cara, é surreal o contexto de uma menina com 16 anos ter passado por tanta coisa naquela época. Não estamos falando de hoje, né? Estamos falando de uma época que não tinha nada, uma época sem nada, né? Realmente, a gente não tem como não ver que essa jovem, essa menina, tinha conexões divinas, né? pois é. Com certeza. Isso daí é uma coisa assim, não tem como negar, né? E até é interessante porque a gente começa a estudar e a gente se depara com alguns autores, a maioria dos autores, né, reconhece e tudo, mas ainda tem algumas pessoas que tentam, né, ir pelo caminho de Claro, do negar. racionalismo normal. Sempre tem, né? O mundo da dualidade, né? Sempre tem as duas coisas, mas assim, não tem como, é surreal. E aí, citando mais um pequeno trechinho aqui, né, do livro Joana Dark Medium, as suas vozes lhe haviam dito que quando ela entrasse em Orleans, os ingleses não se mexeriam. O fato se verificou. As chalanas que tinham que atravessar o rio para embarcar os víveres não podiam fazê-lo. Depois da batalha ali, tinha um navio que precisava chegar para trazer, porque eles estavam todos famintos, né? Óbvio, a cidade estava cercada há não sei quanto tempo, enfim, não tinha comida. Então, as chalanas que tinham que atravessar o rio para embarcar os víveres não podiam fazê-lo, por ser contrário o vento que soprava. E Joana diz: esperem um pouco, tudo entrará na cidade. Com efeito, o vento mudou e enfunou as velas.
e a Xalana entrou na cidade. E aí a gente para pensar, né? Tem mais uma coisinha aí, né? Se a gente não precisa falar só de clarividência num caso desse, né? A gente pode falar até, talvez, de um poder muito maior, né? Um poder sobre os elementos, sobre os Sim, elementais, elemento, sem dúvida. né? Então, assim, é Sem dúvida. aquilo, né? Para quem tem olhos para ver, né? Ela fez o vento mudar para que os víveres chegassem onde precisavam chegar. Enfim, ela previa ataques, ela previa derrotas, ela sabia quando ela ia se machucar, ela era avisada, né? Quando ela ia sofrer um ferimento. Mas ela tinha também uma capacidade de recuperação assim surreal, absurda. Ela foi ferida em batalha, né, 2 vezes, fora todo o cansaço, fora tudo que era. A gente parar para pensar, né, naquela época, sem comer direito, sem ter onde, enfim, imagina uma guerra, né, sem ter onde, em 1450, sem ter onde dormir, sem ter extenuante ao extremo, né? E ela tinha uma capacidade de recuperação que deixava todo mundo assombrado. Assim, mesmo quando ela se machucava, ela continuava lutando. E Muita quando resiliência também, né? Muita resiliência, né? gente, A uma história dela, menina, bárbara, é a própria resiliência. a própria resiliência, uma menina de 16, 17 anos no meio de um exército de sei lá quantos mil homens, ela era praticamente era a única mulher. Sim. Gente, é uma loucura a gente parar para pensar nisso, né? E aí tem relatos, né? No livro, quando a gente vai lendo, tem relatos dos generais, enfim, dos guerreiros mais experientes que ficavam atônitos com ela, porque assim, como que ela consegue fazer isso? Ela não dorme, ela comia super pouquinho e ela se recuperava. Então, assim, aí a gente vê também o corpo, né? O corpo em harmonia perfeita, como essa conexão com o divino, ela traz o equilíbrio perfeito. Ela estava aqui na matéria, mas ela praticamente não precisava da matéria, né? Era um pouquinho de sono, um pouquinho de comida e ela estava zerada, né? Realmente é muito surreal. E aí é legal a gente reforçar de novo, né? A questão que eu falei, que não tinha noção para a gente entender assim o tamanho, né? O tamanho dessa obra dela. Não tinha noção de país naquela época, não tinha França e Inglaterra. O exército não era um exército formal, eram vagabundos, eram mercenários que estavam preocupados, eles iam para o lado de quem pagava mais. Ah, quanto você está me pagando? Ah, então eu luto por você. Agora o outro está me pagando tanto? Eu luto pelo outro, tá tudo certo, né? Então, assim, a moral era totalmente duvidosa, né? Não tinha religiosidade, não tinha nada. E aí vem essa menina e, e ela tinha que não era só ela estar no meio de um monte de homem, né? A questão do machismo, né? Uma mulher e tal. Não era só isso. Como é que ela conseguiu unir aquele povo todo, aqueles milhares de homens em torno de um objetivo e pregando moral, pregando religiosidade, ela botava eles para se confessarem, ela expulsava as prostitutas que acompanhavam os exércitos. Então, Ela gente, tinha uma ética também, né, em relação aos prisioneiros, a não em matar relação ao máximo, evitar mortes, né, aos também. inimigos, ela mandava cuidar depois ela sempre oferecia a rendição primeiro, antes de entrar na batalha. É, Ela se colocava na frente da cidade, né, e exigia a rendição antes. Ela falava, não, quem se render, não. Tanto que muitos se renderam assim, e aí os soldados queriam ir lá, queriam pegar os prisioneiros. Ela falava, não, quem se rendeu pode ir embora. E quando tinha feridos, enfim, lógico, mesmo os do inimigo, ela pedia para cuidar. E assim, era um ser humano, por mais que ela estivesse na guerra, né? Ela tinha essa dualidade, essa coisa que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente também, mas a doçura e a dureza que era necessária. É o equilíbrio perfeito. O equilíbrio perfeito, enfim, né? É uma loucura. Então foi nessa situação, assim, uma menina de 17 anos, né, lutando pela unificação da França, ela que criou essa ideia de patriotismo e tal, foi a primeira vez que essa ideia de patriotismo, de todo mundo se unir para libertar uma nação, enfim, foi a primeira vez que isso começou a acontecer, porque não existia naquela época, eram povoados contra povoados, era uma bagunça danada. Então, assim, olha o tamanho dessa missão. Ela conseguiu esse milagre, né? Ela conseguiu fazer isso.
Ela era considerada como uma enviada dos céus. Os próprios soldados, enfim, as pessoas que tinham contato com ela, ela passava pelas cidades, aí começou aquela coisa, né? A fama dela ia chegando, qualquer semelhança com outros mestres é mera coincidência, né? Ela ia chegando e a fama dela chegava na frente e as pessoas se amontoavam em volta para encostar nela, para chegar perto dela, para ouvir ela falar alguma coisa, qualquer coisa, né? As pessoas queriam estar ali, ela começou a virar um ícone, as pessoas admiravam demais ela, né? E aí mais uma citação do livro, que ele fala assim, nela se fundem as qualidades aparentemente mais contraditórias, a força e a brandura, a energia e a meiguice, a providência e a sagacidade, o espírito arguto, engenhoso, penetrante, que em poucas palavras, nítidas e precisas, deslinda as mais difíceis questões e aclara as situações mais ambíguas. Então, assim, né? Os generais dos exércitos, tanto os franceses quanto os ingleses, todo mundo ficava sem reação na frente dela. Ninguém conseguia, eles praticamente não conseguiam lutar, eles ficavam paralisados, né? Como tem relatos aqui, né? Eles literalmente ficavam paralisados. E aí tem mais uma citação aqui: disciplina, profundo conhecimento de política e da arte da guerra, usando estratégias impensáveis para a época, bem como ofensiva dura e constante, mas sempre se preocupando com a espiritualidade dos soldados e em manter a ordem e a moral. Fantástico. Gente, fantástico, né? E aí você pensa, gente, ela estava liderando um exército, ela tinha que criar estratégias, ela tinha que dizer, né? Você vai por aqui, nós vamos fazer isso, vamos por aí. Exato. Tinha que ter um planejamento estratégico de guerra, né? Como? E todos os generais obedeciam a ela. Como? Se ela não tinha uma conexão com a divindade, como? Como? Né? Enfim. Então ela tinha, bem isso que a gente falou, né? Valor moral acima de qualquer coisa, convicção inabalável, integridade em tudo que ela falava, e ela tinha esse vigor físico, né? Todas essas características dela, em momento nenhum ela largava a espiritualidade dela, ela sempre tinha os seus momentos de recolhimento, de oração, de silêncio, mesmo no meio do tumulto da guerra. E ela tinha, como eu falei, né, esse vigor físico que impressionava qualquer homem, qualquer soldado que já estava acostumado com a guerra, né? E comia muito pouco e se regenerava, né? Se melhorava muito rapidamente de qualquer ferimento. Ela sofria ferimento, sim, né? Às vezes acontecia dela se machucar, mas rapidinho ela estava 100% de novo. Então ela clamava essas vozes quando ela precisava de conselho, de direção, sempre através das orações do silêncio. Aí tem mais uma chave, né? É aquilo que a gente sempre fala. A divindade só pode se manifestar na gente enquanto a gente está barulhento, né? No mundo, na guerra, né? Literalmente na guerra. Não tem como as vozes se manifestarem, né? Então a gente precisa desse momento de silêncio, desse momento de recolhimento para poder se reconectar. E ela sempre fala, né, em várias passagens lá dos depoimentos dela, ela sempre menciona que ela obedecia às vozes, assim, a coisa da convicção e da entrega total, né? Ela ouvia essas vozes e seguia o que as vozes mandavam ela fazer, não interessa, mesmo quando ela sabia que aquilo podia ter consequências surreais para ela, né? Coisas absurdas podiam acontecer. E, inclusive, durante o processo, ela foi questionada lá por um dos inquisidores. Porque você desobedeceu o seu pai e a sua mãe quando você saiu da sua cidade natal. E aí ela declarou: pois que Deus ordenava, era preciso fazer. Mesmo que eu tivesse 100 pais e 100 mães, e mesmo que eu fosse a filha do rei, ainda assim eu teria partido. Então, assim, entrega. Ela estava... arrepiante, né? Eu também fico, gente. É demais. Assim, eu fiquei impressionada de saber como é que a gente não conhece uma história dessa, né? Como é que uma história dessa não é divulgada, não é dado o devido valor. Enfim, é uma loucura parar para pensar isso. Como as coisas, é aquilo que você falou, não são mencionadas, né? Não são faladas porque não tem interesse. Enfim, e aí concluindo a parte histórica, né? Depois que ela consegue, enfim, liberar o caminho, levar o rei para a coroação e tal, aí o próprio rei e os próprios aliados ali mais próximos do rei simplesmente
viram as costas para ela. Assim, é inacreditável. Eles simplesmente colocam ela de lado, porque ela estava incomodando. O próprio rei, ela estava incomodando, porque ela era muito poderosa. Era tanta simplicidade, era tão, né, era um ser tão puro, tão divino, tão surreal que tava atrapalhando, Começa a né? virar ameaça. Começa a virar ameaça, né? Exato, como todo grande mestre começa a virar ameaça. E aí o próprio rei estava se sentindo ameaçado, os generais, enfim, os nobres que eram mais próximos do rei ali estavam se sentindo ameaçados, todo mundo virou as costas para ela, deixou ela meio de lado, não tirou ela do exército, mas tirou a posição de controle dela. E, enfim, aí ela ainda lutando, eles foram para Paris para tentar, enfim, dominar Paris, né, que era a principal cidade, a maior, e aí ela acaba sendo capturada por borgonheses. Paulinha, você travou para mim aqui. Estou Você te está me ouvindo. ouvindo? Tá? Travou, deve ter travado só o vídeo, mas estou te ouvindo. Tá. Então vamos lá. Então ela acaba sendo capturada por borgonheses que eram, na verdade, franceses, porém aliados dos ingleses. E aí, em seguida, eles acabam vendendo a Joana para os ingleses, né, depois de uma negociação, enfim, por um preço absurdo. Ela foi vendida e aí os ingleses, juntamente com a igreja, né, com a Inquisição, organizam lá aquele tribunal absurdo e criam todo aquele processo surreal para que ela seja condenada e morta em praça pública, enfim, porque eles não querem também que ela seja. Não pode ser uma morte simples, né? Tem que ser uma morte em praça pública para aquela coisa, né? Para acabar com toda. Tinha que acabar com essa. A intenção deles era acabar com todo esse poder, né? Com toda essa ascendência sobre as pessoas que ela tinha conseguido, né? As pessoas divinizavam ela e aquilo era um absurdo para a igreja, tá? Ameaçava o poder da igreja também. Então eles criaram todo aquele processo. Ela ficou meses presa, sofrendo maus tratos, enfim, sendo torturada, até que o processo foi concluído e ela foi efetivamente condenada à morte ali em 30 de maio de 1431. E aí o mais louco de tudo isso é a gente parar para pensar que séculos depois, né, no comecinho dos anos 1900, ela foi beatificada e canonizada. Como Pois é. Por quem a condenou, né? exatamente por quem a condenou. Então, é muito louco a gente pensar isso, né? É a loucura desse mundo aqui que a gente vive, né? A própria mão que condenou vai lá depois de Sim. um tempo e se rende àquilo, fala, não, peraí, é melhor a gente mudar um pouquinho a história aqui e trazer para o nosso lado, porque esse negócio aí não tá legal, vai ser mais interessante trazer para o Valente Santa. Então, humanidades, né? É uma loucura. É uma loucura a gente. A gente acaba vendo, pessoal, minha imagem está travada aí por causa da minha internet aqui, provavelmente, tá? Mas estão me ouvindo bem, então vamos que vamos. Sim. A gente vê muita semelhança, né, Camila, com a história dela. Que história, né? É uma história muito forte, é uma história de muita riqueza, de simbologia, de detalhes, principalmente por ser uma menina tão nova, né? Morreu nova, é como se ela realmente tivesse vindo especificamente para cumprir um papel e ir embora. Para a gente que está ouvindo, né, você falar, que você falou que ela fez a passagem com 19 anos, é realmente uma alma que veio com um objetivo específico, né? E a gente vê muita semelhança da história dela com outros mestres, né? Outros grandes mestres santos, né? Da nossa história. Fala um pouquinho mais dessa parte também. Com muitos, né? A gente já mencionou aqui, né? Santa Hildegard, a gente já falou, né? Do São Francisco. E, obviamente, como assim, todo mundo já deve ter feito aí os link points na cabeça, né? A gente não tem como negar a semelhança da história dela com a história de Jesus. São muitos paralelos que a gente traça, né? É muita semelhança. Novinhos, com uma missão, uma coisa bem específica, de vida simples, o povo espontaneamente vem a eles, né, para ouvir a mensagem, para estar perto. E aí eu vou citar
algumas passagens aqui do próprio do livro também, porque o Leon Denis, ele fala perfeitamente sobre isso, assim, ele coloca algumas coisas que vão ali no ponto, né? Então ele fala, Joana era uma missionária, uma enviada, uma médium de Deus. E como em todos os missionários do céu, para a salvação dos povos, três grandes coisas nela preponderam: a inspiração, a ação e, por fim, a paixão e o sofrimento, que é o fecho, a apoteose de toda a existência digna. E aí ele Fantástico. continua. O fato mais saliente entre os sucessos que assinalam a vida desses mensageiros do alto é a ideia religiosa sobre a qual se apoiam. Ideia que basta para lhes exaltar a coragem e para congregar todos em torno deles. Humildes quase todos, e não dispondo de nenhuma força material, imensas multidões prontas a disseminar os ensinamentos cuja grandeza sentiram. Todos han falado de suas comunicações com o invisível. Todos tiveram visões, ouviram vozes e se reconheceram simples instrumentos da providência. Verdade. Para o desempenho de uma missão. Sós e entregues a si mesmos, nenhum êxito teriam conseguido. A influência do alto era necessária e indispensável ao triunfo completo da ideia que defendiam e contra a qual se encarniçavam tantos inimigos. É perfeito, né? E aí ele faz aqui algumas analogias específicas com a vida de Jesus, com a história de Jesus. É exatamente isso, Cris. A Cris está comentando aqui, né? Que ela estava observando exatamente essas semelhanças, né? Os paralelos com a história. Então, para citar algumas partes que ele fala aqui, da mesma forma que Jesus, ela nasceu entre os simples, né? Entre os pequeninos da terra, ele fala. O adolescente de Nazaré discutia com os doutores da lei do Sinédrio. E do mesmo modo, a Virgem da Lorena confunde os de Poitiers, que foram eram todos os religiosos com quem ela tinha que debater, enfim, responder as perguntas, respondendo-lhes as insidiosas perguntas. Ao vê-la expulsar do acampamento as ribaldas, que eram as prostitutas, né, que seguiam os exércitos, reconhecemos o gesto de Jesus expulsando do templo os mercadores. E a paixão de Ruão, que foi a cidade onde ela foi condenada e executada, não emparelha com a do Gólgota e a morte da Pucela, também não sei falar isso em francês, né, mas significa virgem, né, em francês, Pucelle, não sei como é que se fala. Não pode ser comparada também ao fim trágico do filho de Maria. Como Jesus, Joana foi renegada e vendida. O preço da vítima retinirá nas mãos de João de Luxemburgo como na de Judas. A exemplo de Pedro, o rei Carlos e seus conselheiros voltaram as costas e fingiram não mais a conhecer quando lhes noticiaram que Joana se achava em poder dos ingleses, ameaçada de cruel morte. Então, são muitos, né? Fora todos os outros. E esse trecho aqui, esse parágrafo, é realmente como se esses grandes mestres eles tivessem também, em algum momento, além da missão deles, eles terem que dar o testemunho deles, e eles também são colocados à prova com essa questão de virar as costas, ingratidão, enfim, o medo, né, porque o que está, nesse caso, como em tantos outros, é a questão do poder, né, e eles também são submetidos, é interessante, a essa prova final, né, e eles se mantêm firmes no propósito deles, né, é fantástico. É sempre um roteiro, né? É sempre um roteiro que precisa ser seguido. É perfeito. É isso que você falou. São sempre as mesmas, mudam os personagens ali, mas é a mesma situação, né? Eles são colocados à prova, a ingratidão, ninguém acredita, e finaliza com esse sofrimento absurdo, né? Com esse calvário, né? Então ele fecha aqui falando, Joana d'Arc era, pois, um intermediário de dois mundos, um médium poderoso. Por isso foi martirizado e queimado. Tal, em regra, é a sorte dos enviados do alto. Expõem-se às perseguições dos homens, porque estes não querem ou não podem compreendê-los. Os exemplos que dão e as verdades que espalham são um óbice aos interesses terrenos, uma condenação das paixões e dos erros humanos. Fantástico. Lindo. Nossa, tem vários trechos. Eu tive que me segurar aqui, porque a minha vontade é tudo.
É lindo esse livro. Gami, Assim. só para te avisar, que você pediu para eu te avisar também, estamos caminhando para. Estamos com 50 minutos de live, tá? Só para você ter uma Tá bom, noção, tá tá bom? bom. A gente tá caminhando já para uma conclusão. Então, enfim, né, da mesma forma que Jesus, ela deixou um legado para a gente, né, com Sim, ensinamentos assim, muito profundos e muito essenciais para nossa vida. O que que ela, o que que ela coloca para a gente com a história de vida dela? Que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? A gente tem que usar da nossa vontade para a gente poder se colocar em movimento. Ou seja, né, por mais que a gente não conheça a caminhada toda, né, porque a gente não conhece a caminhada toda que a gente vai fazer, o que a gente vai ter que passar. O importante é a gente fazer essa conexão, entender e usar a nossa vontade para se colocar em movimento em direção àquilo que precisa ser feito. Porque quando a gente faz sim, isso, a gente recebe o auxílio, a gente recebe a orientação, né, o apoio necessário. Então, ela foi o exemplo disso. Mesmo que ela precisou desobedecer aos pais, ela foi o exemplo absurdo da convicção, da entrega, da certeza. Ela, naquela época, uma menina de 15, 16 anos sair de casa sem autorização dos pais, em direção a uma guerra, gente, que loucura isso, né? É muita entrega, é muita confiança, é muita fé, é muita certeza do que ela, dessa guiança que ela tinha, né? Ela era confiança total, entrega total. Então, fosse o que fosse necessário, ela se colocou à disposição e incansável no movimento, porque assim, ela foi desacreditada, ela foi agredida, fizeram tudo com ela e ela tinha o foco, não. Eu vou ajudar o rei, eu vou coroar o rei, eu vou ajudar a coroar o rei. E não interessa quantas vezes ela tivesse que ficar, ela ficou dias, né? Eu resumi a história aqui, mas foram dias para convencer aquele nobre, foi. depois foram mais Foi não sei. longo. Foi longo o processo, até ela conseguir chegar até o rei, depois dela chegar até o rei, para ela conseguir efetivamente que o rei desse o exército para ela liderar, não foi uma coisa simples. E ela ali obstinada, né? Fazendo o que precisava fazer. Não interessava todos os problemas que estavam surgindo no meio do caminho. Ela sabia o que ela tinha que fazer e as vozes falavam para ela: confia e vai. Confia e vai. Deus está contigo. Confia e vai. Todas as vezes que ela parava para orar, né? No silêncio dela. É aquilo que a gente fala da submissão a Deus, né? Que a gente fala bastante, nós, né? Exato. No grupo e tudo, né? O princípio da submissão a essa energia inteligente, a essa grande geometria, esse arquiteto fantástico chamado Deus, e que a gente é muito rebelde, né? A gente não se submete muitas vezes, né? É bem isso, assim. Ela o exemplo é a submissão, e é a submissão, é isso que você falou, é a submissão verdadeira, né? Não é essa submissão que é criada, de que você tem que temer a um Deus que é, enfim, né? Isso, exatamente. É uma submissão real ao real objetivo que você tem que cumprir, enfim, ao que realmente precisa ser feito. É, é o natural, é o ingênuo, é o puro, é a pureza, né? A pureza de alma. Ela é um exemplo, assim, comparável a Jesus mesmo. E eu fico impressionada de saber como ela não é citada, não é falada, enfim, né? A gente conhece a história de Jesus, mas não conhece a história dela, sendo que Sim. foi o mesmo nível, né? O mesmo nível de mestra, o mesmo nível de história, de ensinamento, enfim, de legado. Então, citando mais uma. E essa coisa, assim, aceitar com resignação, né? É bem isso. Independente, ela sabia que ela estava praticamente, ela não sabia, no começo ela não sabia exatamente da morte, né? Até um certo ponto ela Uhum. acreditava que ela ia ser salva na carne, né? Fisicamente. Mas ela ia com resignação total, aceitando tudo o que está acontecendo. É literalmente a submissão. Então ele cita mais um trecho aqui que é muito lindo também. As incertezas e perigos do futuro lhe revigoram a força da alma e a confiança, tanto que de contínuo repetirá o ditado de sua província: ajuda-te a ti mesmo, que Deus te ajudará. O porvir é de infundir terror. Ela, porém, de posse das forças divinas, nenhuma coisa teme. Dá, por essa forma, um exemplo a todos os peregrinos da vida. Emboscadas tremendas se multiplicam na estrada que cumpre ao homem percorrer. Por todos os lados, atoleiros, angulosas pedras, sarças e espinhos. Todavia, para transpormos tão perigosos óbices, temos em nós, dados por Deus, os recursos de uma energia oculta,
de que podemos usar com eficácia, atraindo pela mediação das potências invisíveis os misteriosos socorros do alto, que nos centuplicam as forças pessoais, assegurando-nos o bom êxito na luta. Ajuda-te a ti mesmo e Deus te ajudará. É isso, né? Lindo. Se coloca Lindo. em movimento, e isso mostra muita coisa pra gente, porque quantas vezes a gente tem vontade de desistir, né? A gente encontra um pequeno empecilho ali, as situações que se colocam na nossa vida, os desafios, porque eles vão aparecer, eles vão surgir. Ela mostra isso pra gente, a história de Jesus mostra isso pra gente, de todos os outros grandes mestres. São todas representações para que a gente traga isso para a nossa própria vida, né? Esse exemplo, né? Esse bom exemplo. Exato. Exatamente, seguir o exemplo. Não, a gente não pode se abater diante dos desafios que aparecem. E só assim é que a gente vai conseguir se colocar de verdade em marcha para que a gente possa subir a nossa escada de Jacó, né? A nossa escada da evolução de verdade. E aí, você acabou de falar isso. Você fez alguma fala aí que foi bem parecido com o que ele cita aqui, ó. Estranho fato, o homem desconhece e muitas vezes despreza o que lhe é mais necessário. Sem os auxílios do alto e alheios à íntima solidariedade que conjuga a fraqueza humana às forças do céu, como poderíamos prosseguir, armados unicamente dos recursos que nos são peculiares, a imensa ascensão que nos leva do fundo do abismo à vida até Deus? A só perspectiva da senda interminável a percorrer bastaria para nos abater e desalentar. O extremo afastamento da meta e a necessidade do esforço persistente nos imobilizariam. Essa é a razão pela qual, nos primeiros degraus da prodigiosa escada, nas primeiras estações do percurso, o objetivo distante se nos conserva velado, e restritos nos parecem os horizontes da existência. Quando, porém, nos aventuramos às passagens perigosas que inçam o acidentado caminho, ocultas mãos se estendem para nos sustentar. Temos a liberdade de repeli-las. Mas, se condescendermos em aceitar o amparo que se nos traz, chegaremos a realizar as mais árduas empresas. A obra de beleza e de grandeza que nossas vidas executam não se ultimaria sem a ação combinada do homem e de seus invisíveis irmãos. É o que Joana atesta ainda por outras palavras. Sem a graça de Deus, eu nada poderia fazer. Sem olha a forma como ela fala, né? Sem a graça de Deus, né? A graça, a bênção. Né? Ela se submete e a essa energia flui, né? Fantástico. E é a mesma história, né, de Jesus, é a mesma coisa. Esses grandes mestres, eles se fazem pequenos, eles se colocam numa posição de eu não vou fazer nada. Jesus, sem dúvida, foi, na verdade, o mestre dos mestres, né? Joana segue bem os passos de Jesus, né? Com certeza. Tanto que no estandarte, ele estava junto com Maria, né, no estandarte. Porque são os ensinamentos de Jesus, né? O próprio ensinamento vivo dele, no testemunho de vida dela, né? Exatamente. Exatamente. E, enfim, e aí, para finalizar aqui, ele, um dos bispos lá também, que está inquirindo ela, né? Ele fala assim para ela, pede soldados, mas dizes que é do agrado de Deus que os franceses vençam. Então, para que os soldados? Só a oração bastaria, né? Só pedir a Deus bastaria. E aí ela fala assim, em nome de Deus, ela retruca, os soldados precisam batalhar para que Deus lhes dê a vitória. Fantástico. Fantástico, porque assim, não, né? Você não vai ficar sentado olhando para a gente faz um paralelo a nós, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, né? Exatamente. Se a gente não tiver essa graça de Deus. Fantástico. Se a gente não tiver o esforço, não adianta a gente ficar esperando, porque não vai chegar, não vai chegar. Então, para a gente, finalizando aqui, né, que a gente já está batendo aqui pertinho da 1 hora, fazendo um paralelo agora, olhando para esse exemplo, né, olhando, como você falou, né, para o exemplo da vida dela, a gente vive os nossos momentos conturbados, né, vive os nossos desafios, todas as situações que se apresentam e que a gente precisa aprender, precisa superar. E a gente está num momento delicado, né? A gente sabe disso, a gente está num momento de transição, onde as coisas estão mudando muito rapidamente, e a gente precisa realmente se
se resignar e entender que a gente tem que fazer o nosso trabalho interno. É o que a gente pode fazer. Não adianta a gente ficar olhando para fora, né? É aquilo, os nossos inimigos, né? Os nossos, E olha, é, estão dentro. os nossos ingleses estão aqui dentro, né? Eles não estão lá fora. E o que a gente precisa fazer é exatamente essa entrega, né? Entrega total, é a gente se resignar, trabalhar sobre si mesmo, entender o que, uh, como a gente age, como a gente faz as nossas coisas, e a gente está falando aqui de coisas do dia a dia, né? A gente não está, de maneira nenhuma, a gente quer se comparar a uma mestra desse tamanho, né? Claro que não. Mas é o exemplo, é nas coisas Sim. pequenas do dia a Seguir o dia. exemplo. É seguir Seguir o o exemplo. exemplo dela. Ela ia atrás lá de cuidar dos feridos, da parte contrária, né? Do inimigo. Então, assim, como é que a gente age em relação às pessoas que estão próximas da gente, né? Como é que a gente trata, não estou nem falando ainda dos inimigos, né? Estou falando dos próximos mesmo, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que a gente encontra, e também os nossos inimigos, né? São coisas do dia a dia, são exemplos para a gente parar para pensar e buscar seguir, porque a gente tem, claro, né? A gente está aqui encarnado, é aprendizado, é um monte de desafio para a gente superar, mas a gente tem que se colocar em marcha, confiar, né? Ter essa entrega, a submissão real, né? A Deus, ao divino, e se colocar no caminho, porque existe saída, né? Mesmo quando a gente acha que não tem saída, sempre existe saída. E a gente se rende muito fácil às vezes, né? E eu acho que ela é um exemplo, a gente para pensar assim, imagina, nós estamos falando de uma menina que morreu com 19 anos. Uma menina. Ela passou por tudo isso dos 16 até os 19. Ela foi para a guerra, ela enfrentou o mundo inteiro, ela ficou presa, ela foi torturada, de todas as formas possíveis. Ela foi testada até o limite e ela foi queimada. E ela estava lá, resignada, aceitando, porque ela seguia a orientação das vozes. As vozes falavam para ela: aceita tudo com resignação. Você será libertada, É fantástico. né? É, Então, é uma vida de testemunho vivo, né? É uma vida que teve toda uma trajetória com vários acontecimentos e serve como testemunho vivo de fé. E a gente pode fazer vários paralelos, como você falou, pode fazer. Que na verdade são os ensinamentos de Cristo, né? A questão dos egos, a questão da resignação, da resiliência, vontade, tudo isso está na história, coragem, né? Entrega total ao princípio divino, né? A Deus. E a gente tem que realmente ter esses mestres como exemplo, né? Eles têm que ser conhecidos. com certeza. É a mesma história, né? Ela veio, como você falou, né? Ela seguiu os mesmos passos de Jesus, né? Ela veio reforçar a mesma mensagem que ele trouxe. E como vários outros mestres vieram. Então, a gente tem muitos, muitos exemplos, né? Então, é a gente olhar para eles e a gente entender que, assim, os nossos problemas, né? Os nossos desafios são tão menores, né? E a gente, às vezes, se desanima por tão pouco. Então, é aquilo. Verdade. A gente não precisa se preocupar com agora, nesse momento, né? Com a iluminação, enfim, né? A gente tem que se colocar em marcha, é aquilo, né? A gente não precisa olhar para aquele objetivo que está tão distante, a gente tem que colocar os objetivos no dia a dia ali, né? Como é que eu posso fazer para tratar melhor o meu irmão, a pessoa que está próxima de mim, para ser uma pessoa melhor, para fazer diferente, né? Mudar uma atitude que não é legal. E é contra os nossos inimigos internos, né? Contra os nossos ingleses internos que a gente precisa lutar a nossa batalha de Orleans, né? Para poder Perfeito. vencer. É isso, assim. Não tem mais muito o que falar, né? É a gente seguir esse exemplo, é a gente olhar para essa entrega desses seres maravilhosos que mostraram, vieram aqui literalmente representar essas histórias para a gente, né? E seguir, dentro da nossa pequenez, adaptando para a nossa história que é muito mais simples, né? É só seguir o exemplo da retidão, da moral, do trabalho interno, enfim, e do desenvolvimento, passinho a passinho, porque a gente vai chegar lá, né? Isso é Isso muito aí. legal. E para a gente Fantástico. finalizar,
eu quero cantar uma música para vocês. Eu Oba! queria que vocês prestassem bastante atenção na letra. Essa letra, ela é minha, fui eu que compus. E Ai, ela, e ela tem tudo a ver. Ela fala muito dessa entrega, dessa confiança, enfim. E na hora que eu estava aqui, né, finalizando aqui, juntando as coisas para fazer essa live, na hora essa música já ficou batendo forte na minha cabeça que eu queria que vocês prestassem bastante atenção na letra, porque eu acho que ela fecha perfeitamente tudo que a gente falou aqui. Quem quiser fechar os olhos para se conectar melhor ouvir a letra, fica à vontade. Então vamos lá. Se algum dia, ao olhar para sua vida, você se vir sozinho, andando sobre espinhos, olhe para o céu e veja ainda esperança no azul. É você quem escolhe o seu caminho. O caminho é seu, o caminho é seu. Se a estrada escura lhe tirar toda a coragem e você não tiver força para seguir, quando suas lágrimas lavarem toda a mágoa e sua mente se cansar de criar motivos para lutar, a realidade se revela dando a chance para viver. Olhar para dentro de você. Há momentos em que tudo lhe parece tão difícil, não dá para respirar. No momento em que a vida lhe parece mais difícil, é nessa hora que você encontra Deus. Se ouvir seu coração, deixá-lo se mostrar e te guiar, te levar pro infinito, ajudar a sua alma a encontrar. ai, meu Deus, que linda! Pena que minha imagem está travada pela minha internet. Eu estava aqui comovida. Ah, meu Gente, amor, gratidão imensa num domingo a gente poder falar de uma alma que tão delícia. fantástica como essa jovem mulher, essa mestra Joana d'Arc, que ela possa nos inspirar, nos proteger, nos dar a sua sabedoria nesses momentos, nesse momento que a gente está vivendo, todos nós, que a gente possa dar à luz às nossas sombras internas, com muita coragem, essa coragem divina que Joana d'Arc tem, né? Com Te certeza. agradeço pelo teu tempo, agradeço a todos que participaram da live, peço desculpas por esse pequeno probleminha técnico aqui da minha internet, mas tocamos até o final, essa aula fantástica. E convido a Muito bom. todos para nos seguir nas nossas outras redes sociais também. A gente tem canal no YouTube, no Facebook também. Essa live vai ficar disponível para vocês divulgarem para os seus amigos. E a Paulinha, a live gente ela fica aqui e fica no YouTube também, né? Ela vai para o YouTube também, também. Legal. exatamente. Fica Então aqui no assinem lá YouTube. o canal, que é muito legal. Isso, se inscrevam e indiquem. Um bom domingo a todos e uma semana repleta de bênçãos, cheia de coragem, muito amor para todos nós. Inspirada pela coragem, pela força dessa mulher maravilhosa, É assim. desse ser maravilhoso. Boa noite para todo mundo, Boa gente. noite.